Dos vários assuntos que Jesus abordou quando estava nessa terra, um dos que ele mais falou foi casamento. Você sabia disso? Por exemplo, em Mateus capítulo 5, Jesus falou no Sermão do Monte sobre a importância do casamento. Já em Mateus 22, Jesus faz uma parábola relacionando um casamento com o reino de Deus. Em Mateus 25, Jesus também fala sobre casamento. Em Mateus 24, Mateus 9. Até o primeiro milagre de Jesus, ele fez num casamento. Enfim, o que tem de tão importante no casamento e por que Jesus utilizava tanto isso em suas pregações? Deixa eu te explicar isso que vai te deixar maluco. Não sei se você sabe, mas casamento hoje é um pouquinho diferente de como era o casamento na época de Jesus. Isso é óbvio, tu sabia? Por exemplo, na época de Jesus as pessoas não namoravam, muito menos ficavam. O casamento, ele acontecia em famílias. As famílias casavam entre si. E na época de Jesus, isso era praticamente uma coisa arranjada. Algumas das vezes, os noivos nem se conheciam antes de casar. Basicamente, era o pai da noiva, ele firmava um contrato com o pai do noivo e depois que esse contrato era feito, os noivos estavam praticamente casados. Embora os noivos não estivessem juntos, nem tivessem tido relação sexual, nem estivessem morando juntos, eles praticamente eram casados. E é aqui que as coisas ficam bem interessantes. Porque quando o pai da noiva assinava o contrato com o pai do noivo, o noivo então começava a ajeitar as coisas do casamento. E isso basicamente se constituía por duas coisas. A primeira coisa era trabalhar para ter o dote financeiro para que você case. O que era esse dote? O dote era um valor em dinheiro que você pagava pro pai da noiva para você ter a permissão para casar com a filha dele. Até porque você não pode querer casar com a menina se você nem se sustenta e mora com sua mãe, né? É importante lembrar isso. Além do dote, geralmente também o noivo, ele construiu uma casa que ficava no terreno do seu pai para morar com a sua futura esposa. Depois que ele fizesse tudo isso, depois que ele tivesse o dote e que ele tivesse construído a casa para morar com a sua esposa, o noivo então, ele voltava para casa da noiva. Pra quê? Para buscar ela e levar ela para casa dele que ele construiu, na casa do seu pai. E essa volta, basicamente, era a festa de casamento que rolava. O noivo, ele chegava na casa da noiva festejando, comemorando e agradecendo a Deus. Por quê? Porque Deus o abençoou financeiramente e o possibilitou a ter o dote e também possibilitou ele a construir a casa dele. E isso era uma grande festa, e isso que era a festa de casamento na época de Jesus. Agora olha que legal. A noiva, logicamente, ela não sabia o dia do casamento. Naquela época não tinha o WhatsApp, tá então ligado? A noiva não sabia o dia do casamento, ela não sabia o dia que o seu noivo iria voltar com o dote. Ela não então sabia. Por causa disso, a noiva, ela deveria estar constantemente em alerta, arrumada, cheirosa, santa, pronta pra casar com o seu noivo. Imagina, por exemplo, que o noivo chega querendo levá-la pra casa e a noiva tá desarrumada, ela tá feia, ela tá fazendo outra coisa, fazendo uma besteira. Imagina. Então, como a noiva não sabia o dia que o seu amado ia voltar, ela devia estar sempre em alerta, esperando e aguardando o seu amado. E é exatamente por isso que Jesus compara a sua volta com um casamento. Por quê? Porque assim como o noivo precisava pagar um dote para casar com a sua esposa, Jesus pagou um alto preço na cruz por nós, por mim e por você, a noiva, a igreja através das suas pisaduras nós fomos curados e através do sangue de Cristo, nós, a igreja verdadeira, finalmente fomos livres do pecado. Além disso, Jesus também construiu uma casa, uma morada, para que a gente more com ele no céu. Assim como era o casamento antigamente. Em João 14, Jesus disse: na casa do meu pai tem muitas moradas. Por que depois de ressuscitar, Jesus subiu aos céus para a casa do seu pai? Ele foi lá para construir a nossa morada, que a gente vai morar eternamente com ele, assim como o noivo fazia depois de pagar o dote. Jesus prometeu pra gente, inclusive, ele prometeu também que vai voltar para nos buscar, assim como o noivo também prometia a sua noiva. E é por isso que eu e você precisamos estar constantemente se santificando, em alerta e buscando na palavra de Deus o nosso amado Cristo Jesus, para que no dia do casamento, no dia que o nosso amado voltar, a gente esteja preparado com azeite, assim como foi descrito na parábola das virgens. É necessário que Cristo ache em nós azeite, espírito, na hora que ele voltar. É necessário que as nossas vestes, a nossa santidade, seja de acordo com a santidade dele, assim como o noivo esperava isso também. O noivo, quando chegava na casa da sua noiva, ele chegava preparado para casar, e a noiva também deveria estar preparada. Nós, a igreja cristã, somos a esposa de Cristo, prometida a ele. Cristo vai voltar para essa terra para nos buscar, porque ele não é homem para mentir. E é por isso que Cristo Jesus usava tanto essa analogia para se relacionar com a igreja. Olha, eu realmente acredito que a volta de Cristo está cada vez mais perto. Então, se você está me ouvindo aí e não se sente preparado ainda para encontrar o seu amado, talvez esse seja o sinal para você se preparar mais, se arrepender do seu pecado e buscar a Cristo. Até porque, assim como na época de Jesus, que o grande foco da noiva era casar e ir morar com o noivo, na época de Jesus não existia nenhuma outra prioridade que a mulher tinha que não seja casar com seu amado. Desse mesmo jeito, precisa ser a nossa cabeça. A nossa maior prioridade tem que ser viver o reino de Deus com Cristo. Tem que ser se encontrar com Cristo quando ele voltar. Eu oro para que essa também seja a sua prioridade e que em nome de Jesus, quando Jesus voltar, você esteja pronto ou pronta para receber ele. Que Deus abençoe a sua vida.